E nós temos o número 7 que é sensacional neste jogo aqui, a Cafuringa, que está por merecer o gol. Adão no meio, olho no lance, no pau! De novo faz! Salve, salve, meus amigos internautas! Estamos aqui com mais uma edição do No Podcast aqui. Hoje é com a mesa cheia, recheado de malfeitores aqui. E temos uma estreia importantíssima. Nação Santista, atendemos aos seus pedidos. E temos aqui finalmente um representante do Peixão aqui no programa, Cleiton Campos. Seja muito bem-vindo ao Podcast. Queria que você desse aí a sua palavra e falasse aí da sensação de estar no meio de tanta pessoa mal intencionada. Primeiramente, Panta, vírgula o fantástico, né? Igual eu te conheci, me apresentaram a você dessa maneira. É um prazer imenso estar aqui com vocês, o Eduardo, a rapaziada que eu conheci hoje, o Andrei, o Felipe, o Zelanato. Queria dizer que, aceitei o convite na hora, acho muito legal a levada de vocês, acho muito legal a metodologia, o sistema que vocês usam para falar de futebol da maneira irreverente. E é a minha cara, né, cara? E o que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir e menos atrapalhar possível, tamo aí. Show de bola. Na verdade, assim, reverência a gente garante. O entendimento fica com você e com o Edu. André Dias, como é que você tá, meu velho? Fala, gente, mais um podcast aí pra conta. Cleitão, bem-vindo. Achamos um Santista vivo aí, né, cara, que vai estar todo no cemitério, né? Brincadeira, né, de zoeirinha, só pra dar uma batida e tamo junto, manos. Nossa doçura, Felipe Valim. E aí, meu velho? Fala, galera. Prazer fazer mais um podcast. Seja bem-vindo, Cleiton. Vambora. O nosso professor aqui, muito respeito, Eduardo Marques. Fala, galera. Tamo junto no mais um No Podcast e boas-vindas ao Cleiton Campos, o Japa. Boa, boa. Diego Zanelato aqui, aliviado pelo empate do time dele que tava tomando um sufoco danado lá na Vila. Salve, salve, galera. É isso aí. Foi sufoco, mas deu pra arrancar um empatezinho lá. E bem-vindo, Cleitão. Tamo junto aí. E nosso oráculo e produtor Felipe Cabeça. Esse não pode faltar. E aí, Cabeça, beleza? Beleza. Olá, galera das internet. Aqui quem vos fala é o Cabeça. E conseguimos trazer um Santista. A gente só não consegue que você se inscreva no canal. Questão tecnológica, você fala? Os velhos não sabem mexer? Não quis dizer isso. Eu quis dizer que é difícil trazer o Santista, porque a gente conseguiu achar um Santista e ainda trazer pro programa. E a gente não consegue inscrito. Então você que tá ouvindo agora, se inscreve no canal, pô. Exatamente. Pega o recado do Cabeça aí. Galera, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí que temos muitos planos maravilhosos para 2021 que a gente vai contar no final do programa aqui. Bom, sem mais delongas, os temas de hoje, falaremos aqui de um top 3 melhores duplas de atacantes na história. Cada representante aqui da mesa vai dar o seu top 3, certo? E, logicamente, uma homenagem a um dos maiores gênios na história do futebol, que infelizmente teve sua passagem aí na semana passada. Lembrando que a gente tá gravando esse programa hoje, no dia 6 de dezembro, né? Você vai estar ouvindo mais pra frente. Diego Armando Maradona. Hoje o programa é totalmente dedicado a este gênio, beleza? Bom, vamos começar então aqui, ó, com o top 3 duplas de atacantes. Eu vou começar hoje com o Zanelato. Zanelato, e aí, meu? O que você armou pra gente aí? Hoje vai ser até um testemunho, hein, cara? Testemunho inédito para a nação do No Podcast. Aí vai começar Edmundo e Evair. Vai começar. Calma. Essa vai ser minha dupla e aí eu vou explicar por quê. Não precisa explicar. Você é o Zanelato, só não explicar. Essa é a minha primeira dupla. Mas eu vou começar com uma dupla que foi lá na Europa, que jogou no Arsenal, que foi o Henry Bergkamp, que pra mim... Eu sou muito fã do Bergkamp, cara. Em 94, quando eu vi aquele cara jogando contra a gente, eu achei magnífico. E depois ainda fui conhecer ele muito mais, assim. Eu acho que naquele jogo do Brasil, eu passei a conhecer a seleção da Holanda e comecei a buscar um pouco mais o que era aquela seleção e o que foi aquela seleção. E o Henry, velho, é o nosso carrasco de sempre, né, velho? Um dos. Mas, pra mim, essa é uma dupla que eu escolhi pra trazer hoje pra vocês. A minha segunda dupla, e aí não tem como deixar, aí é muito emocional, Bebeto e Romário.
Foi minha primeira Copa do Mundo que eu assisti. Foi quando eu assisti os caras jogando todos os jogos. E pra mim, igual eu falei, tem um significado muito emocional de assistir. E a dupla número 1 das 3 que eu vou contar foi porque eu me tornei palmeirense. Foi Edmundo e Evair. Eu estava no colégio, na semana que antecedeu o jogo, o Corinthians tinha ganhado de 1-0 o gol do Viola, ele imitando o porco, pra quem lembra. E meus amigos, velho, chegou na segunda-feira, eu não acompanhava futebol porra nenhuma, velho, não sabia de nada, não sabia nem que era lateral, não sabia bosta nenhuma. E os caras chegaram no colégio devastado e a galera zoando inteiro, assim, um corredor, cadê porco? Eu não entendendo porra nenhuma daquilo, velho. Falei, que merda é essa? E aí eles me explicaram, porra, velho, o Palmeiras se perdeu, onde você mora, onde você vive, velho, que bosta é essa, né, quem é você? E aí eles começaram a me explicar, e na semana eles falaram, velho, assiste o jogo, tal, não sei o que vai acontecer. Velho, eu assistindo aquele jogo era uma coisa que, se você for pensar, nunca ia, imagina, o Palmeiras ganhou o jogo, ainda teve que ir pra prorrogação e ganhar o jogo na prorrogação. Então, aquele jogo me fez me tornar um palmeirense que sou hoje. Então, a minha dupla, em primeiro lugar, é Edmundo e Evair. Boa. Belas duplas aí, só pra constar, nesse jogo eu torci muito pro Corinthians. Eu tinha um ódio do Palmeiras nessa época. Se lascou. Eu torci muito pro Corinthians ali. Bom, vamos passar agora. André Dias, manda as 3 duplas aí que você elegeu, as mais gloriosas que você assistiu na história do futebol. Assim, eu tive um critério. Eu coloquei uma que eu vi jogar do meu clube, que vi jogar da minha seleção, e no caso eu fiz não vi a dupla, mas assim, por conta do que todo mundo fala, dos documentários que a gente assistiu, né, que acabamos você vê de monte aí. Então eu vou começar com a dupla do meu time do coração, que é o São Paulo. Então, fico com a dupla de 92, 93 ali, que foi Palhinha e Miller, né? Os caras, aquela dupla ali de atacantes, os caras ganharam praticamente tudo que dava pra ganhar ali de internacional. Eu odiava esses caras. Eu sei, eu acredito. Eu acredito. Então, assim, os caras... Eu tinha mais raiva do Raniel e do Guga. Merda. Mas isso é nem conhecido pra dar raiva isso aí, Eduardo. O Guga é conhecido sim, o Guga tem muito gol no Corinthians, inclusive um de placa, de bicicleta. É mesmo, 93, né? Na época de 93 ali, né? Verdade. Como é bom. Pra você ver, não precisa de muita técnica pra fazer gol de placa no Corinthians, né? Qualquer cabeçudo faz. Aí, ó. Aê! Abriu a porteira. Eu vou até parar meu voto aqui, por favor. E logo pós o gol foi o enterro dele. E aí, André? Até perdeu o fio da meada, coitado. Então, os caras conquistaram 92 e 90... o cachorro até desmaiou depois dessa. Os caras conquistaram Libertadores 92, 93, Mundial, cara, Supercopa. Miller acabou indo para a Copa de 94, o Palhinha não foi, mas também tinha muita opção melhor do que o Palhinha para ir na Copa, né? Enfim. E aí vamos para uma dupla, no caso de afetivo, né? Vou muito na linha do Zanellata, quando ele citou o Romário e o Bebeto, né? Para mim ali é a dupla de atacantes que dentro da seleção eu olho e falo assim, putz, essa dupla foi sensacional. E aí eu vou na parte da história mesmo, né? Não os vi jogar, mas vi tanto documentário, também questão de história, né? Pelé e Garrincha, gente. Então, essa é a minha homenagem para eles aí. E um dado importante, todas as vezes que eles jogaram junto, não teve derrota deles. Eles não perderam. Perfeito. Eles não perderam, cara. Boa. Então, essas são as minhas duplas aí. Palinha e Miller, pelo São Paulo. Isso. Passa a régua aí só pra gente... Romário e Bebeto, né? Questão afetiva, aí não coloquei, 1, 2 ou 3, né? E aí a questão, história, que a mesma importância, que abriu muitas portas aí pro Brasil, Pelé e Garrincha. Maravilha. Agora, pegando a imigrantes, pagando aquele pedágio baratinho e descendo pra Baixada Santista, Cleiton Campos, faça a sua estreia no podcast e dê pra gente aqui as suas 3 duplas na história do futebol. Fantástico. Que moral, que emoção, hein? Obrigado aí pelo espaço. Fantástico, eu vou colocar as que eu vi. Igual o André falou aí, que tem Pelé e Garrincha, assim como teve Pelé e Coutinho, que foram duplas fenomenais aí, que cruzaram o Atlântico e fizeram muita história. Eu vou colocar as que eu vi. Na Copa de 94, creio aqui desculpa até se eu vou ofender alguém, pela lata de todos os participantes aqui, eu creio que eu sou o mais novo. Olha, o cabeça engana, viu? Não, Fala que o cabeça engana pra caralho.
Não sei se é bom ou ruim. Pra mais. Você engana pra quê? Que ano você é? Eu sou de 89. Aí. Meu Jesus amado. Você olha pro cara e você fala 89, só que com a lataria da primeira versão, né? É tipo Chevette. Rodou Então. muito com o pneu murcho, cabeça. Rodei. Eu tô vendo que eu sou igual a carro velho. Vou bebendo mais e andando menos. A idade vai vindo, vou Genial. bebendo mais e andando menos. Não, mas Tá valendo, né, cara? Importante, né? Importante é o senso de humor. é isso aí. Mas É eu que não eu falo. acredito que é 89. Não acredito que é 89, não, mas tranquilo. Então, Panta, e eu lembro, a primeira lembrança minha de futebol é a Copa de 94, né, cara? Eu tinha 9 anos de idade e, como o André falou, o Zelanato falou, Bebeto e Romário é a primeira dupla. É a dupla que a criança, quando acompanha futebol, quer ter a camisa, quando joga na rua, quer falar o nome dos caras, então eu não fui diferente. Então, pra mim, top 1 é eles. Bebeto e Romário, 94, né? Bebeto e Romário, 94. E na Unanimidade década de até 90, então, hein? E na década de 90 teve várias duplas legais, né? Como, vou citar não que eu quero, rapidinho, assim, só dando uma pincelada. Claro, Como, claro, vontade. Como teve Edilson, Luizão, a dupla boa, como teve, não deixou de ser boa, eficiente, Guilherme Marques, teve outra dupla boa, sensacional, Evair e Edmundo, como o André, o Zelanato citou. Só que eu vou cruzar o Atlântico, foi pouco tempo, mas eu achava aqueles caras fenomenal, pela qualidade e pelo potencial que eles tinham, pena que durou pouco. Cruzando o Atlântico, indo pra Velha Bota, eu acho que Ibrahimovic e Adriano Imperador era uma dupla fenomenal. Nossa senhora. Nossa. Caraca, bem lembrado, velho. Eu acho que era uma dupla assim. Não existe o si no futebol, mas a gente não vai parar de falar si pra sempre, né? Então, se tivesse sequência, se tem mais longevidade, eu acho que... Jogou há pouco tempo, né, Cleiton? Coisa de uma temporada. Os dois uma temporada e meia, eu acho. Uma mas temporada eram e meia. dois animais jogando bola. Dois monstros na época. E o Ibra é tão perna, mas ele consegue dar moral, o único brasileiro que consegue dar moral é o Adriano Imperador. Ele fala que aquilo era um animal jogando bola. Pra ele e pro Ronaldo, né? Do Ronaldo também, né? O Ronaldo, não, então, o Adriano, ele jogou. Ele jogou, entendeu? Não, o Adriano botava ele no bolso, é verdade, cara. O Ibra, ele batia continência pro Adriano mesmo na Inter. Exato, o Ibra, entendeu? É um fenômeno pra mim. E como na virada do século, 2005 pra cá, eu acho que acabou esse negócio de dupla, então você vai dando meio que esquecido. Aí começou a jogar com 3 atacantes, entendeu? Aí meio que as duplas começaram a se esquecer. Aquele meia que era o cadenciador tinha que virar um cara velocista pelo lado pra dar mais opção. Então eu fico com essa dupla, Bebeto e Romário, Ibra e Adriano, e vou ficar com o passado, homenageando o passado, né? Pegando a baixada, pagando aquele pedaginho de 39 cruzeiro, que dói pra caramba. Tá 39? 39, de moto. Tá, né? Nossa merda. Não, pelo amor de Deus, ainda bem que tá na pandemia, assim fica em casa. Isso aí dá uma caixa de breja, você se diverte muito mais, filho. Para. Dá uma caixa de breja e 3, 4, aproximadamente 6 cigarros soltos. Por aí, mais ou menos. E fico com Pelé e Coutinho, pra homenagear meu peixe. Muito bom. Só Pelé e Coutinho. Essa dupla, Pelé e Coutinho, foi a maior dupla de todos os tempos. Boa. Só isso. Boa opinião, Du. Foi a maior de todos os tempos. Então, só pra gente passar a regra rapidinho, Cleiton Campos resume as 3 duplas aí, pra gente fechar aqui e passar a bola pro cabeça depois. Fechou. Bebeto e Romário, né? Primeira lembrança de futebol, primeira emoção que eu tive, com o nosso Brasil sendo tetracampeão. Vou pôr Ibrahimovic e Adriano Imperador na Internacional de Milão. E vou homenagear meu peixe, Pelé e Coutinho. Como o compadre Eduardo disse aí, a melhor dupla que já existiu no futebol do planeta Terra. Muito bom. Cleiton Ojapa. Agora eu vou passar pro nosso produtor aqui. Cabeça, e aí, meu velho? Tô muito curioso pra saber o seu voto aí. Bom, eu quis como vou chamar de Japa, porque a cabeça Japa, como o Japa disse, que tá acabando essa questão. O Du é muito X9. O Eduardo é muito X9, cara. Você viu que fela? Então. Não, mas esse é o vulgo dele. Na época de boleiragem era Cleiton Ojapa. Entendeu? Tá Tô certo. tentando mudar, é pseudônimo. Eu assino minhas obras. Meu pseudônimo é meu nome, cara. Então a vida vai tocando o barco. Mas assim, como o nosso querido Japa disse, hoje o futebol mundial não tá trabalhando mais com 2 atacantes, né? Tá cada vez mais o trio de ataque e... O que eu separei aqui? Uma dupla de ataque do futebol atual, de alto nível. Que eu fui ver todas as seleções de alto nível do futebol mundial na Copa de 2018 e só tinha uma seleção com 2 atacantes, que era o Uruguai. Então eu queria citar Suárez e Cavani, que é aqueles 2 atacantes bons de bola e são os remanescentes dessa cultura antiga. O Oscar Tabares trabalha com 4-4-2
com aqueles dois atacantes e, meu, falar de Cavani e de Suárez são dois atacantes de O altíssimo time nível. inteiro funciona pros dois trabalharem como strikers ali na Exatamente. boca do gol, né? Você falando, cabeça, o Barcelona merecia ser rebaixado por ter deixado o Luis Suárez embora nessa temporada. Fala, Cleiton. Cleiton tem um comentário pra fazer. Só uma pincelada, creio, cabeça, que joga só com uma dupla de ataque Uruguai, porque não tem material humano também, entendeu? Pode ser. Porque se tivesse, fatalmente não jogaria. Mas foi boa, sacada fera que você fez aí. São excepcionais. Mas creio que só jogam por necessidade. Porque se tivesse um atacante de qualidade por beirada também jogaria. Mas aí é outra questão, né? É que os dois são muito fortes, né? Muito Bom, segue, cabeça. Então. Conclui aí. Minha segunda dupla é Ronaldo e Rivaldo, porque é a lembrança afetiva aí, meu. E sabe o que é legal dessas duplas, assim, do Ronaldo e do Rivaldo? Na Copa de 2002, você pode dizer que o Ronaldo foi melhor ou que o Rivaldo foi melhor. Porque eu tava entre Ronaldo e Rivaldo e Romário e Bebeto. E o Romário, ele despontou em relação ao Bebeto, na minha visão. Agora, Ronaldo e Rivaldo, os dois jogaram em muito alto nível, que não dá pra... Se o cara falar pra mim hoje, o Ronaldo foi o melhor de 2002, ou o Rivaldo, eu aceito numa boa. Então eu acabei selecionando Ronaldo e Rivaldo, porque eles tiveram um nivelamento muito alto entre si. O Rivaldo pesou mais pra 2002 do que o Bebeto em 94, é isso que você quer dizer. Exatamente. Perfeito. E aí foi o critério, já que é dupla, né? Dupla D2, então... escolhi essa daí. Muito bom, muito bom. É o que a escola nos ensinou, né? Pois é, mais ou menos. Então, e pra finalizar, eu vou, né, como o programa tá citando Maradona, eu vou citar Maradona e Careca. Porque com o falecimento do Maradona, foi visto vários lances dele jogando no Napoli e era uma das duplas mais fortes do futebol na época. E fez do Napoli, que era só mato, se tornar um grande time do futebol italiano e do futebol mundial. Então essas são as três duplas. Maravilha. Tá muito legal que cada um tá lembrando uma dupla que ninguém esperava, entendeu? Então é um assunto que tá rendendo muitas surpresas boas, assim, a gente de ouvir, né? Pô, o Cleiton lembrou do Ibra, o Cabeça agora essa do Napoli, o Zanelato do Edmundo e do Evair, né? Essa eu já sabia. Né? Esse era mais feijão. Isso aí Vocês entenderam minha ironia aí, né? Bom, falar em alegria, doçura, ironia e felicidade. Felipe Valim, agora é tua vez, meu velho. Opa, vamos lá então. Eu peguei Adriano Chuva e Jorge Preá, ele já colocou ali. Ele já falou pra mim em off, Pablo e Pato. Luciano e Brenner. Não, aí beleza. Até então tá tudo certo. Corre, né? Tá voando, né? Pelo menos corre. Corre, né? Bom, eu peguei uma dupla clubista, né? Uma da seleção e uma internacional, né? Então a clubista eu vou ficar com o André, o Palhinha e Miller, bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial. Foi legal também que no primeiro Mundial de 92, apesar do Raí ter feito os 2 gols, a primeira jogada foi do Miller, a falta do Raí foi o Palhinha que levou. No Mundial de 93, cada um fez um gol também, aquele gol do Miller de 93 foi animal. Então tá guardado no coração, essa dupla não tem como escolher outra. Clubista. Agora, a dupla internacional, eu vou ficar com o Van Basten e Gullit, no Milan dos anos 90 e na Holanda também, campeã da Euro 88. Embaçadíssimo. Foi uma das duplas, uma das melhores que eu já vi. E na seleção brasileira não tem outra, né? Romário e Bebeto, 94. Acho que tem pouca coisa a dizer, né, sobre eles. Eles se completavam muito bem. Sim. Campeão mundial. Fica aí. Então, vamos lá. Resumindo, Palhinha e Miller, Van Basten e Gullit, Romário e Bebeto. Boa, muito bem, muito bem. Agora passando pra gente encerrar aqui a nossa bancada. Vocês sabem, alguém já assistiu Chaves quando o professor Girafales pede a prova, o Chaves? Não, mais um pouquinho. Não, para, só mais um pouquinho. Não, só mais um pouquinho. Vamos para o nosso Chaves da bancada, que pela segunda vez me fez empurrar ele para último, que é o Eduardo Marques, agora que vai falar as duplas dele, que a gente deu esse boi e deixou ele pro final. Bora, Du. Então, galera, eu estabeleci um critério onde eu não vou colocar gênio. Porque se eu colocar gênio, acaba ficando muito óbvio. Eu fui pelo lado afetivo e estabeleci um critério de sincronia. Claro que sempre vai ter um protagonismo em relação aos dois. Porém, o sincronismo é que determina a efetividade da dupla. Eu não, assim,
Que nem mesmo, o Cabeça já tá levantando a mão ali. Quer falar, Cabeça? Pode falar. Não, é que você tá falando que tem que ter aquela química, diferente do casamento, né? Você tá falando que tem que ter uma química Exatamente. entre os dois, diferente do casamento. Porque assim, o Rivaldo e o Ronaldo, por exemplo... Onde tá o papel aí, cabeça, pra me assinar? Segue o programa. Segue o programa. Segue. Tá todo mundo com o fone aí, né? Ninguém tá com o áudio aberto aí, não. Então eu fiz alguma relação de algumas duplas que eu vou fazer uma menção. Eu acho que colocar 2 gênios e tal, acho que vira covardia. Então eu vou colocar algo que mexeu com o meu lado afetivo e que teve essa sincronia absurda. Então eu deixei de lado Pelé e Garrincha, Pelé e Coutinho, Messi, Neymar, Careca e Maradona, Neymar e Ganso. Aí tem a questão romântica também, mas não vou colocar, que foi Túlio e Donizete. Eu achei muito legal essa dupla. Você fala de romantismo, põe aí Jane e Erundi, né? E aí já é mais romântico que isso, não tem. E uma dupla bacana também na década de 90 no Guarani foi de Djalmin e Luizão, né? Que foi muito legal, né? Num time médio. Só que como eu tô colocando essa questão da sincronia e do lado afetivo, quando eu falo de afetividade, eu não falo do Corinthians, eu falo do futebol da década de 90, que eu sou apaixonado, sabe? É algo que mexeu muito, que me incentivou a praticar esse esporte. Então, a minha número 3 é Evair e Edmundo, tanto no Palmeiras como no Vasco de 97. Quer dizer, não foi só num clube, né? Foi uma dupla que deu certo em 2 ocasiões. Bem lembrado. Muito bem lembrado, Du. Acho que poucos lembram que eles jogaram juntos também no Vasco, né? Também no Vasco em 97. O Cabeça quer falar. O Valim. O Valim vai dar um pitaco aí. Não, só pra... Eu achei legal o Edu lembrar dessa dupla de 97 do Vasco, da humildade do Evair, porque ele jogava pra Edmundo fazer gol mesmo. Fato. Porque o Evair, depois da passagem que ele teve, depois que ele foi pro futebol japonês, quando ele volta de Yokohama, ele muda a forma de jogar, né? Ele era um cara que preparava mais as jogadas. E a dupla, cara, ela não é só quando o time é 4-4-2. Às vezes o meia antigo, meia de ligação, ele desempenha esse papel como o Maradona fazia com o Careca. Né? Ele tinha esse poder de aproximação que o Diego tinha com o Robinho, que o próprio Ganso tinha com o Neymar, né? Então não é necessário jogar com 4-4-2, com 2 atacantes para ter dupla. Sim. Tem a aproximação e a sincronia, né? Como tinha Marcelinho e Edilson também, no Corinthians. Perfeito, perfeito, Du. Cleiton Japa. Cleiton pediu a palavra. Du, pegando o gancho aí nesse raciocínio seu, hoje em dia o Flamengo faz muito isso. O Flamengo, ele joga com 4-4-2 na realidade, porque ele propõe jogo. A dupla de ataque é a titular, né? Se os caras estiverem bem, não tiver nenhum problema, é Gabigol e Bruno Henrique. Arrascaeta e Everton Ribeiro jogam por trás dos dois. Mesmo que o Everton Ribeiro jogue aberto hoje por necessidade do nosso futebol. Mas o Flamengo é uma dupla ainda. Tanto que o Everton Ribeiro joga mais aberto quando tá o Pedro. Que o Pedro é mais centralizado. Então aí ele preenche aquele lado, lá direita, lá, entendeu? Quando Gabigol flutua muito mais. O Gabigol já faz aquela parte da frente como inteira. Eu falo, não precisa você jogar no 4-4-2 para ter dupla. Que nem o Gullit e o Van Basten, que foi uma dupla sensacional que foi citada aqui, tanto no Milan como na seleção da Holanda de 88, campeã da Euro. O Gullit, muitas vezes ele jogava até vindo como segundo volante. Só que a aproximação e a chegada que ele tinha fazer com que ele tinha sincronia com o Van Basten dava certo. Segunda dupla para não prolongar. E eu costumo... E as duplas que eu escolhi, não só... Funcionou só numa ocasião. Careca e Miller, Copa de 86, Copa de 90 e São Paulo de 86 a 88. Muito bom. Uma dupla espetacular. Tanto é que Careca com... Bebeto com Miller não dava certo. Careca com Romário não dava certo. Ou dava certo Bebeto com Romário e Careca com Miller. E na Copa de 90 foi isso que aconteceu. O Bebeto não tinha condições de jogar com o Romário. Ele optou por Careca e Miller, que era uma dupla espetacular. E a minha terceira dupla, que é a top 1, tá? Eu fui de trás para frente. Top 3, top 2. E a top 1 é Bebeto e Romário. Copa América de 89, Olimpíada de Seul 88. E Copa 88. De 94. E Vasco e final de carreira em 2001. Olha, teve uma reedição dessa dupla em 2001, é verdade. Bem foi lembrado. Muito pouco. E sempre muita sincronia. Só que tem aquela coisa, né? O protagonismo do Romário era absurdo, mas o Bebeto ele completava. Talvez o Rivaldo e o Ronaldo, por ser um peso
parecido, Exatamente. talvez o Rivaldo ele não se doava tanto pra dupla, e sim mais pra ele, entendeu? Sim, o Rivaldo tinha um individualismo que tirou ele de 94. Tá? Talvez até de 2006. Tirou ele de 90. Não, 2006 ele já tava tudo funhanhado. Mas eu acho que o Rivaldo tinha um individualismo que tirou ele de 94. O Parreira não chamou porque ele não tocava bola. 94. Eu lembro muito bem disso daí. Fala, Valinho. Desculpa, Edu, é que eu acho que na verdade o Rivaldo ele tinha mais um ressentimento de não ter o mesmo carisma, o mesmo reconhecimento que o Ronaldo, do que o individualismo dele, assim, é uma coisa que ele sempre se ressentiu, né? Não, ele sim. nunca teve a mesma atenção que o Ronaldo teve, isso é uma coisa que ele remói sempre, assim, ele sempre volta nisso. Mas eu entendo o Cabeça ter escolhido, foi uma dupla de peso. Sim. Porque se a bola caísse no pé do Rivaldo, ele ia desequilibrar. Ronaldo também. E os dois vindo bichados. Só que eles não tinham tanta sincronia. Mas você põe dois craques pra jogar lá, vai dar certo. Que nem Romário e Ronaldo quando jogou na seleção. Desenrolar, né? Vai dar certo. Só que dupla. Eu acho que Bebeto e Romário foi mais por essa questão de um se doar pelo outro, pela sincronia, de um saber o que o outro vai fazer. Certo. Eu vou deixar aqui, como a gente tá bem de tempo aqui no programa, eu vou deixar minhas duplas aqui de última hora. De última hora. De última hora. Eu não ia votar, mas eu vou votar. Teve uma dupla que pra mim é top 1. E ninguém falou e eu até achei estranho. Eu não tô pensando tanto no entrosamento, não. Eu tô pensando eu acho que eles são tão geniais que o entrosamento é o de menos pra eles. Que também há uma outra dupla que nunca perdeu na seleção brasileira. Romário e Ronaldo. Perdeu um jogo só, Panta. 97, né, que eles jogaram juntos. 98, Brasil e Argentina pré-copa. 1-0 no Maracanã, gol do Lopes. Gol de Cláudio Lopes. Foi o único jogo. Perdeu um jogo. Tem uma memória? Tá vendo? Esse que dá chamar quem manja de futebol. Aí você paga mariton. Aqui. Enfim. Careca, né? Os dois. Então. Aí que tá. Agora eu vou falar uma coisa. Quando esses dois jogavam junto, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Era assustador. Era 8, 7, 6. Um fazia 3, outro fazia 2. Teve ano que o atacante do meu time não fazia a quantidade de gol que os dois fizeram em 2 jogos lá. Então, Romário e Ronaldo. Uma outra dupla que eu tive o prazer de ver, assim, e até hoje essa dupla tá nativa, pra mim entra meio na onda do Cabeça. Cavani e Suárez, pra mim, é assustador, assim. Você colocar esses dois juntos, e eles não têm vaidade não, viu? Eles se dão bem, cara. Eles se dão bem. Porque ali, meu amigo, o Cavani que sai um pouquinho pra correr pro Suárez. Não sei se vocês percebem. Mesmo o Suárez tendo mais bola no pé, e o Cavani sendo mais canela, mas o Cavani sai um pouquinho mais, porque ele é mais esguio, né? Ele é um pouco mais leve, o Suárez tá mais forte, é mais pesadão. Não é o Suárez do Liverpool. O Suárez do Liverpool tinha uns 7, 8 kg menos. Fala, Du. Eu acho o Cavani mais... Não seria Cérebro, genial, mas eu acho que cerebral. ele tem uma capacidade de raciocinar. Não que ele seja mais jogador do que o Suárez, mas eu acho que ele é um jogador mais pensante do que o Suárez. Por isso que eu acho que dá certo. Rapidinho aqui, ó. Eu vou fazer uma enquete rapidinha. Eu vou deixar o Cabeça dar esse pitaco aqui. E aí eu já faço. Não, eu acho que é o que o Eduardo quis dizer, que o Cavani tem mais inteligência tática, né? Eu acho que o Cavani, ele sabe se posicionar melhor. Sim. Mediante a gente já conversou em off sobre isso, Edu. Tomada de decisão também, às vezes, e tal. Às vezes o Neymar não deixa ele tomar decisão, né? Enfim, rapidinho. Cabeça, Cavani ou Suárez? Suárez. Papum. Zanelato. Suárez. Edu? Gosto mais do Cavani, mais Suárez. Tá vendo? Quando aperta, vai pro outro lado. Valim. Como dupla, eu concordo com o Edu. Eu preferia ter o Cavani como dupla, mas acho que o Suárez é mais jogador. Andrew. Suárez. Cleiton. O Conde Drácula de Montevidéu. Suárez. Não, essa foi uma rapidinha, então. E a terceira dupla, eu vou de Bebeto e Romário, né? Tô repetindo aí, o Romário tá em 2 duplas minhas. Deve ser porque eu sou muito fã do Romário também. Mas eu acho que, falando de arremate, falando de striker mesmo, assim, pra mim não tem igual. Não existiu ninguém igual esse cara. Sangue frio, calmo, 90 mil pessoas assistindo o cara lá no Camp Nou. Aí o cara não tá nem aí, meu. Se o cara é gente boa, entende a dele e joga bem, vai ser uma puta dupla. É o que aconteceu com o Stoichkov, foi o que aconteceu com o Bebeto. Você tá entendendo? Os caras entendiam como é que era. Falou, bicho, ele é o cara, ele faz gol, eu vou jogar pra ele. Aí o negócio funcionava. Então essas são as minhas
Três Igual duplas. de- Fala. Igual diz Milton Neves, né, mano? Dentro da área, Romário foi mais genial que o Pelé, mano. Dentro da área, sim. Não teve ninguém. Fala, Valim. Só eu peguei aqui os números, né, do Romário e Bebeto. A parceria deles começou em 88, né? Eu tô vendo aqui a estatística que o próprio PVC passou aqui. De 88 a 97, eles fizeram 31 dos 45 gols marcados do Brasil. E na Copa de 94, eles marcaram 8 dos 11 gols. Era muito determinante, né? E eu acho que a gente pode dizer que foi a dupla mais votada, né, Valim? Aqui Sem dúvida. da estafeta de hoje. E só mais uma coisa, me xinguem se quiser aí. Acho que faltou lembrar o Paulo Nunes e Jardel, anos 90. É uma dupla boa também, hein? Cara, faz sentido, né? 96, né? 95, 96, essa dupla. Fala, Edu. Eu acho que é uma dupla no mesmo nível de Túlio Maravilha É isso que eu ia falar. e Donizete. Túlio Maravilha. Entendeu? Não são craques, mas foram caras que tiveram sincronia, que trouxeram frutos do campeão brasileiro, né? Mas eu acho que o complemento técnico do estilo do Jardel e do Paulo Nunes era mais encaixável, assim, porque o Paulo Nunes era um diabo, né? Diabo loiro era o apelido dele. Corria pra caramba. E o Jardel, de cabeça, assim, dentro da área também, era um puta de um atacante. Tudo bem que pra mim o Túlio era mais jogador que ele, assim. O Túlio era mais jogador que o Jardel. Mas, assim, o Paulo Nunes tinha uma diferença. O Paulo Nunes joga muito mais bola que o Pantera, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Eu acho que isso daí pesa, né? Gente, então, fechamos aqui o nosso top 3 atacantes aqui. Muitas boas lembranças, votos maravilhosos aqui do nosso elenco. Todo mundo mandou super bem. E deixa no comentário, você que tá aí ouvindo o programa, comenta aí. Qual foram as 3 duplas mais absurdas que você, ouvinte, viu jogar? Então deixa no comentário aí, certo? E agora a gente vai pro segundo bloco do programa. Como não poderia deixar de ser, né? A gente vai falar desse momento triste, né? Pro futebol mundial, na história do futebol mundial, né? É um dia que a gente sabia que ia chegar, mas não tão cedo assim, né? Que foi a morte de Diego Armando Maradona, para muitos o maior jogador de todos os tempos, tá? Para muitos. Quando a gente fala muitos, não é só o argentino. Ele tem um lance muito forte na Europa também, né? Pra começar aqui, né, falando do Dieguito aqui, um dos maiores jogadores de todos os tempos, que veio a falecer agora dia 25 de 11 de 2020, né, com 60 anos, né, poderia ter ido mais longe, mas a gente sabe que não é nem legal ficar falando do externo dele, né, do fora de campo, que sempre foi uma coisa muito intensa, era ele, né, a intensidade dele era o Maradona, tanto dentro quanto fora de campo, né, e eu acredito que desde a morte do Ayrton Senna, eu nunca vi uma comoção tão grande como foi a morte do Maradona. E a gente tá aqui com alguns números dele, né? Que o Felipe Valim, que montou a pauta de forma genial aqui, muito organizada, mandou muito bem, colocou todos os números aqui do Maradona, né? Aqui de 76 a 81 no Argentino Júnior, foram 166 jogos e 149 gols. Olha a média do cara. Ele não era um atacante, assim, né? Ele, tudo bem que ele tinha essa coisa de atacar muito, mas ele foi sempre conhecido como meio campista, né? De 81 a 82, no Boca, 40 jogos e 35 gols. Ou seja, ele sempre teve uma média muito absurda. A média de gols dele é muito absurda. De 82 a 84, já no Barcelona, 58 jogos e 38 gols. De 84 até 91, que foram os anos mais dourados, assim, da carreira do Maradona, do Napoli, né? Olha isso aqui, gente. 259 jogos e 199 gols. 92 a 93, o Sevilha, 29 jogos e 14 gols, né? E aí o Maradona voltou, né, pro continente, 93 a 94, no News Old Boys. Não teve nenhum gol, foram poucos jogos, 5 jogos. E de 95 a 2001, que foi o fechamento do ciclo da carreira dele, né? 34 jogos e 12 gols, lógico, atuando bem pouco, já a questão da idade, muito tempo parado por causa de doping. Ao total, aqui em clubes, 588 jogos e 446 gols. Jogador para ter uma média dessa hoje, só o Messi e o Cristiano Ronaldo, viu, gente? Na média é absurda. Só o Messi e o Cristiano Ronaldo para ter uma média nessa casa. Assim, já na seleção,
Argentina, de 77 a 79 no sub-20, 24 jogos e 13 gols. E a média já não foi tão grande na seleção argentina, porque ele já tinha um papel de carregar muita coisa do piano, né? Que foi de 77 a 94, que ele atuou na seleção principal. Só entendendo uma coisa, ele mesmo atuando na sub-20, ele já tinha algumas convocações que ele ia para a principal em 77, 78. E ele jogou 91 partidas e marcou 34 gols, né? E teve uma carreira como treinador também, em 94, do Testil Mandiu, né? Em 95 treinou o Racing, de 2008 a 2010, inclusive na Copa do Mundo, comandou a seleção argentina, né? Que acho que a trajetória dele acabou naquele 4-0 para a Alemanha. Em 2011 a 2012, o eu não sei se é do Catar, se não me engano. O Valim pode me ajudar aqui, Valim? É Arábia. É aquela quebrada ali. O pessoal sabe. Tivemos aqui a confirmação do nosso professor de geografia aqui, Felipe Cabeça. 2017 a 2018 no Al Fujairah. Arábia também. Arábia. O velho conhecido Oriente Médio. Oriente Médio. Tem bomba e petróleo, né, ô Cabeça? Então é Arábia. Tem aula no começo, é Egito pra cima. Então, o podcast aqui vai começar falando um pouco. O Edu, você que é um cara mais ou menos da minha idade, o pouco que você viu o Maradona jogar, qual foi o impacto que teve visualmente pra você assistir os jogos do Maradona, assim, do pouco que você viu? O que te causou em questão de emoções, assim? Então, eu passei a entender de futebol a partir da Copa de 90, né? A Copa de 90 me motivou a buscar, a entender, a ver o que era, como era jogado, a posição de jogador, numeração. E ali era muito falado do Maradona na Copa de 90, apesar de ele não ter tido uma participação, né, tão emblemática naquela Copa. Mas ele era o mestre, né? Mas a diferença em relação aos outros era absurda. Sim. Aí, em seguida, né, o Maradona foi uma das coisas que me fez acompanhar o campeonato italiano, que era passado todo domingo na Rede Bandeirantes, e a gente conseguiu ver ali os estragos que ele fazia nos domingos pela manhã. Aí passei a buscar a história, entender onde ele foi revelado e tal, e tive o entendimento ali, né, de quando ele iniciou no Argentino Júnior, da representatividade dele no Boca Juniors, e entender que ele é a maior personalidade da história do futebol. Talvez ele não tenha sido o maior jogador da história, mas ele é a maior personalidade em relação a carisma, né, em relação a tudo que aconteceu. Lógico que o extra-campo comprometeu muito a carreira dele, principalmente nessa fase, né, no final ali do Napoli, em 91, quando ele cai no doping. A volta dele no Sevilha, que não foi uma volta brilhante, mas o que ele fazia já era muito diferente. E depois eu acompanhei o final dele no News Old Boys, né, que é aquele jogo emblemático com o Vasco da Gama, que o Denner faz aquela jogada genial. Ele vai no vestiário elogiar o Denner. Eu lembro muito bem desse jogo, né? Então eu passei a acompanhar a carreira, o futebol, ali no final da carreira do Maradona, mas eu vi algo assim de espetacular, e isso me fez buscar ali e estudar a história dele e entender tudo aquilo que ele representava, né? Então é como se a gente tivesse visto ele no Argentino Júnior, é como se a gente tivesse acompanhado ali, né, a trajetória dele em 78, quando ele não foi convocado, né, que foi uma das maiores injustiças em Copa do Mundo, ele não ter ido para a Copa de 78. Em 82, né, quando ele vai expulso contra a seleção brasileira, mas ele fez uma Copa brilhante até ali. Em 86, que foi o auge, que talvez tenha sido a maior participação de um jogador individualmente numa Copa do Mundo. E ali também teve ali o jogo da Bélgica e o jogo da Inglaterra, que talvez foi os dois maiores jogos que um jogador jogou numa Copa do Mundo. Acho que não tem, entendeu? Então, a motivação de estudar e de entender quem era, isso já me fez fã, e de ver o resto ali, né? No Boca Juniors em 97, e no News Old Boys e Sevilha, fez com que eu fosse esse fã incondicional dele. Que coisa linda de se ouvir, porque
ele tinha essa magia, né? De você assistir o cara, mesmo sendo argentino, rival, mas era um negócio que fazia viciar você na TV de ver o cara. Eu vou perguntar para um outro velho aqui no podcast, que é o Zanelato, e ele pode... Ô Zanelato, você tinha essa magia de falar, pô, o Maradona tá em campo. Você dava um negócio assim? Posso chamar ele de meu xará, né? É verdade. E eu não duvido que o meu nome tenha vindo por causa dele, viu? Mas não em referência a título. Não. Questão, a nome... E tu falou uma coisa fantástica. Eu tinha um tio que ele assistia o show de esporte da Band, e era o Elia Júnior, e tinha mais uma mulher que agora não vou esquecer o nome dela. Simone, exatamente. Sensacional. E eles apresentavam... Simone Melo. Um abraço. Está convidada, eles estão convidados para vir no podcast. E a gente assistia, cara. Era muito louco esse negócio, assim. Mas eu na época, o Edu era mais tiozão. O Edu é mais tiozão, vou entregar, ele é mais tiozão do que eu, né? Eu não entendia muita coisa, mas para ele era uma coisa importante. Era uma coisa que era como se tivesse uma entidade ainda presente e jogando futebol. Sim. Lembra que eu morava no centro de Osasco? Né? Eu morava no centro de Osasco. Nossa, peraí, você tá falando do Maradona, da magia? Calma. Mora bem. Calma. Não, beleza, bora lá. Você vai lembrar, Panta, eu morava em frente à casa do seu Olímpio. Aí eu lembro... O rei da Rabujá. Eu lembro que o pessoal falava assim, vai até a Americana comprar pães, meus familiares, né? Aí eu ia correndo, porque às 10h30 eu tinha que estar a postos para assistir o Campeonato Italiano, principalmente o jogo no Napoli. Olha isso. Era isso, né, Zanella? E pré-macarronada do domingo. Comentários do Silvio Lancelotti, hein? Olha a fera aí. É santista também, Cleiton? Meu Soteldo. É o Japinha aí. Ai, que beleza, hein? Muito bom. Então, Di, quer concluir aí o teu raciocínio? Não, era mais para falar, realmente, para ele era uma coisa de ter uma entidade, para ele assistir uma coisa, um cara que era muito importante dentro do futebol. E para você ver, um campeonato italiano fora do nosso país, né? O cara era corintiano louco também e buscando para assistir o Maradona, né? Eu acho que foi uma época sensacional, realmente, para quem conseguiu assistir. Vou passar a bola agora pro Andrew Dias. E aí, Andrew, como é que tá aí essa repercussão pra você, cara? Foi um negócio que te chocou essa? Me remeteu muito à época do Ayrton Senna, né, cara? Veio muito assim na mente, cara. Veio muito, porque assim, eu fiquei mal na época quando aconteceu tudo que aconteceu com o Senna, né? E vendo o pessoal, o povo argentino lá indo lá se despedir dele, o tumulto que aconteceu, a comoção, cara, aquilo eu falei assim, eu tô vivendo 94, Sim. cara. Sim. Absurdo, eu não assim. Queria estar na pele dos argentinos. Sabe aquela sensação de você cara. ficar muito prestando as condolências mesmo pros hermanos, porque eu tive na Casa Rosada ano passado. Eu conheci a Casa Rosada ano passado, assim, e eles têm um negócio, assim, eles são muito literais, assim, eles são muito emotivos, eles puxaram muito essa coisa da cultura italiana também. E eu acredito que foi pior do que o Ayrton Senna. Se você for olhar para o parâmetro, vamos se imaginar lá dentro, como um torcedor argentino, eu acho que eles nunca vão enfrentar nenhuma perda, porque foi o Deus deles, né? O impacto neles, assim, foi muito grande. Muito maior do que Vitor Peron. Muito Muito maior. Popular, né? Carlos Gardel. E vindo nas minhas lembranças ali, né, nos anos 90, na Copa do Mundo, eu me entendi também para entender futebol, tinha 8 anos. Aliás, eu fiz 8 anos do dia que o Brasil foi eliminado para a Argentina, na Copa, no 24 de junho de 1990. Eu nunca mais esqueço esse jogo, porque fez aquela jogada do Maradona lá que... Sei quem, e ele bichado, hein, Andrei? Ele tava bichado, hein? Bichado. Não lembro quem tava no meio campo, ela tentou dar uma sarrafada nele. Alemão e o Dunga. Jogou ali, mandou a bola pro Canidia e falou assim, mano, esse cara joga demais. Aí ali eu comecei a acompanhar com meu pai, vendo o campeonato italiano,
falava-se muito em Milan, Inter, né, a Juventus ali, protagonismo, mas o clube que enfrentava eles de igual para igual, lá do sul da Itália, porque eles são tudo do norte ali, o Napoli do Maradona, do Careca. Aí eu comecei ali e falei assim, putz, grilo, cara. Olha que o cara trouxe, assim, né, como ele jogou uma cidade toda ali que era meio renegada na Itália nos anos 90 ali, chamou ali pro núcleo do futebol, né, cara? E é isso, eu vi muita matéria aí do Maradona, muita coisa assim. Aí vi muitas matérias também, pessoal falando mal dele. Eu falei assim, gente, mas aí o povo não entende assim, a questão do que o pessoal tá querendo passar na TV, a questão futebolística, gente, a questão da duração, né? Não é o caso de chegar e falar agora, o cara morreu agora, não tá aqui para se defender, entendeu? O que ele fez mais para a sociedade foi coisas boas, né? Que foi um herói do esporte. É isso. Um ícone do esporte, e eu acho que não precisa, aqui no podcast, pelo menos, a gente não vai falar de nada negativo, a gente vai falar só de coisa boa, só de coisa positiva. E o Edu quer dar uma palavrinha aí, Edu? Eu falo mais, hein? Na Copa de 94, se ele não tivesse caído no doping, como o Cleito falou, sempre falando do Si, a Argentina tinha passado da Romênia. Eu não tinha passado da Romênia, não só tinha passado da Romênia, eu não sei como que eram os cruzamentos. Aí ia pegar a Suécia, né? Nas quartas, que a Romênia pegou... Aí pegaria o Brasil na final. Na semi, pegaria na semifinal. Eu não sei se o Brasil ia aguentar a Argentina. Porque o time dos caras estavam... Não era só Maradona, não. Eu lembro que nesse jogo aí nesse jogo Grécia, né? que o Raji fez os gols lá, né? 2-1 pra Romênia. É o Maradona deles, né? Tinha um estilinho do Maradona. Isso, a Maradoninha deles lá. Jogava muito bola. Eu não lembro quem é o narrador, não lembro se era o Galvão, quem estava narrando na época. Enfim, eu vi o Luciano do Vale. Eles dando graças a Deus que a Argentina tinha caído lá, porque se continuasse... Mas todo mundo deu. O Brasil inteiro deu graças a Deus que eles saíram. Não, mas, nessa época a gente tomava piaba da Argentina toda hora também, né? Diga-se de passagem. Mas o problema era com o Maradona. Exatamente. Se o Maradona tinha passado a Romênia. Exatamente. Entendeu? Porque tava jogando Maradona, Redondo, Batistuta na frente. Zapata, Canija... Simeone não tava era banco desse time. Simeone era banco. Simeone e o Zanetti não, o Zanetti não foi nessa. Não, o Zanetti era 98 já. Então, cara, eu não sei se o Brasil aguentava, não. Então, deixa eu passar a bola agora pra... Oi, fala, Cleito, desculpa. Então, concluindo com o Eduardo falando e que o Andrei tá falando, mas a perca da Argentina não foi... Eu acho que foi muito mais psicológica do que técnica, né? Exatamente. Porque você tirar um Maradona de uma equipe sua, que é um líder tecnicamente dentro do vestiário, eu acho que abalou a equipe no geral, e acho que por isso que eles não conseguiram também passar pela Romênia. Eu acho que foi que só o futebol... Aliás, nem o futebol consegue explicar, né? Mas é coisa do sul-americano. O Brasil também sente muito quando perde uma grande referência no time. Verdade. Né? Não tem o sul-americano ele é muito mais emotivo, então o fator psicológico pesa muito mais pro sul-americano. O europeu, por exemplo, você pega o alemão, você pega o inglês, eles são frios. Pô, deu ruim. Aconteceu uma coisa ruim, mas a gente vai fazer o que a gente tá treinado pra fazer. Então é uma coisa cultural. Valim, e aí? E o Maradona na tua vida? Provavelmente como o Edu, o Andrew, você também, Panta, A primeira... tipo isso. As primeiras imagens que eu tenho do Maradona foram na Band, né? Com o Napoli, campeonato italiano. Principalmente na temporada 89 e 90. Na Copa de 90, nossa, xinguei muito ele, né? Foi a primeira Copa que eu tenho na minha cabeça, né? A primeira eliminação, né? E doeu, foi nas oitavas. Nossa, muito. E assim, o time da Copa de 90 não era lá essas coisas, assim. E ele conseguiu levar esse time pra final e perdeu pra Alemanha com um pênalti estranho, assim. Quase conseguiu levar a Argentina para um bicampeonato de Copa do Mundo, depois de ter feito uma Copa antológica em 86. Lógico, né? Quando ele chegou, o Napoli não era aquelas coisas. Depois que chegou, né? O Careca, vieram os reforços. O Napoli conseguiu disputar os títulos, ganhou 2 Scudettos, ganhou Copa da UEFA. Né? Ele elevou o Napoli a um nível que jamais qualquer pessoa tinha imaginado, né? E o que eu acho legal do Maradona é que, assim, apesar dele ser venerado, assim, das pessoas verem ele como uma pessoa acima da média que contribuiu para o futebol,
ele foi uma pessoa que sempre, ele sempre teve questão de estar perto das pessoas. Ele ele sempre falou que ele era o Diego do povo. As pessoas conseguiam ver nele algo para se identificar como país ou como a cidade de Nápoles, né? E ele nunca teve vergonha de mostrar quem ele era, assim, né? Ele nunca escondeu quem ele era, porque afinal, assim, todo mundo tem seus defeitos, né? Uma pessoa, ela é feita de virtudes e defeitos. Ninguém consegue fugir disso, né? Não cabe nenhum outro ser humano apontar o dedo pra ele e falar, não faz isso, não faz aquilo, você tá errado de fazer isso. O dinheiro é dele, a vida dele, o cara é adulto, o cara é uma personalidade, ninguém sabe o que passa na cabeça dele, o que passou. Ah, mas ele tinha problema. Não interessa. Quem conhecia ele, amava ele como pessoa. Esse é o legado importante que fica. Né? E uma coisa que você falou, Panta, que eu concordo completamente. Provavelmente nenhum jogador de futebol vai receber as homenagens que ele recebeu. Nenhum. A gente pode esperar aqui e não vai ter. Falando em miúdos, né, o Pelé não vai ser igual do que foi ele na Argentina. E foi como o Edu falou, assim, a questão do melhor jogador, ela é sempre subjetiva, né? Mas essa questão da empatia, do carisma, é mais fácil mensurar isso, né? Sim, até pela comoção que teve com a morte dele, né? Então, acho que ele provavelmente o que aconteceu com ele depois da morte dele foi único e provavelmente não vai acontecer com mais nenhum jogador de futebol. Perfeito. Ligando esse lance da empatia, eu vou passar pro Cabeça encerrar esse bloco aqui, já emendando Cabeça. É por isso que o Messi não é o Maradona? A empatia? O carisma com o público? Se eu te desse um adjetivo que todos os comentaristas, todos os especialistas em futebol falam do Messi, é que ele é apático. Nós estamos falando de empatia. Então a primeira palavra que vem do Messi é apático. Então esse diferencial de carisma, é como vocês fizeram um paralelo. Vocês roubaram tudo que eu ia falar. Você passou pra todo mundo, sobrou pra mim, não sobrou nada. Mas eu tô muito na linha do Andrew. É que você é o produtor. Você tá em outro plano. Você vira. Mas assim, o paralelo com a morte do Ayrton Senna eu também senti muito, assim, com o tamanho que o Maradona tinha, e aí que tá. Eu vejo muitos paralelos dele com o Senna por causa também da entrega na profissão, né, de atleta. Assim, a forma de entrega, a forma de carisma, a forma de intensidade que entrava em campo. Então, esse paralelo que você tá falando da empatia e da apatia é que traz esse diferencial entre o Maradona e o Messi, entendeu? Sim. Então, perfeito. E outra coisa, né? Assim, a gente tá fazendo uma análise esportiva e quando a gente fala do Maradona em campo, dá pra ver o ser humano ali, aquela coisa visceral, aquela coisa de entrega de corpo e alma por aquilo que tá fazendo pela nação dele. Sim. E o Messi não apresenta com tanta transparência igual o Maradona. Então eu acho que esse é o diferencial. Dois gênios. Fala, Valinho. Mais diferentes. O Valinho não, uma coisa que o Cabeça falou dessa entrega, essa paixão que ele tinha, né? Eu tava escutando o Kleber Machado falando uns dias depois da morte do Maradona, e ele falou que nos jogos, né, ele sempre buscava os repórteres de campo que ficavam na beira do gramado, né? E ele fazia o aquecimento perto deles, e às vezes ele dava alguma entrevista, alguma coisa, né? Mas ele falava que se o repórter de campo pisava no campo, ele ficava puto, assim, ele falava, não pisa aqui que o campo é sagrado. Ele já, tipo, dava uma tamanha a paixão que ele tinha pelo jogo, né? Comprometimento, né? Exato. Sim. O Andrew também quer dar uma palavrinha? Esse paralelo de empatia e apatia aí com relação ao Maradona e o Messi, eu vejo muito assim, o Messi não tem isso, eu vejo muito na questão também de, ele não é um cara identificado com a Argentina, porque ele saiu cedo da Argentina, foi morar na Espanha, entendeu? Sim, teve até um convite na época da Espanha para ele ser na seleção lá, ele acabou indo... Vomita no campo. Vomitando. Então ele teve essa questão aí, é por isso que ele não é tão identificado, né? Ele não viveu tanto tempo todo na Argentina para vir para cá, também não se esforça em passar isso, enfim. Mas ele não quer isso. Ele não quer isso, ele não quer. Ele é um catalão, ele é um catalão. Ele não é espanhol, ele é um catalão. Exatamente. Ele é um catalão.
Pra ele é isso, entendeu? E eu acho que nem ele quer. E eu deixando meu registro aqui como um fã do futebol, como um cara que tem a mesma estrutura física dele, um baixinho, né? A única coisa, só, né? Mas o X da questão é o seguinte: ele tinha ele trazia o show pra ele, sem querer, ele não forçava a barra. E eu quero agora, pra encerrar, na verdade, agora eu quero a opinião do nosso. Eu acho que um cara que eu, como amigo, tô muito feliz de ter aqui no podcast, de estar fazendo parte do time. Não pelo fato de não ter um Santista, que realmente, nem com enquete e nem com anúncio no Facebook a gente não achou, mas Tentou a páginas amarelas? Talvez. as páginas amarelas, mas assim, Cleiton Campos, e aí, meu querido? O Dieguito, como é que é o Dieguito na tua vida, cara, como um amante do futebol? Opa, vamos lá. Pata, conhecendo vocês, Eduardo, conheço de longa data, conhecendo meus amigos agora de bancada, já me entrosei, já me sinto muito à vontade com eles. Muito bom isso, cara. Que bom. Média. Estamos felizes. Vejo que a pegada é a mesma, vejo que a ironia, o sarcasmo, mas o profissionalismo, a inteligência é a mesma, e o conhecimento é muito bacana, é muito grande aqui. Já comentei sobre o Maradona com o Eduardo, com você, não sei se eu tive oportunidade. Maradona, para mim, a lembrança que eu tenho dele é a Copa de 94, que para mim foi o divisor de águas, que eu comecei a gostar de futebol. Igual o Eduardo citou, que em 90 começou a acompanhar futebol por causa de 90, eu de 94. Você tinha 9 anos nessa época, né? Tem aquela... 94? Isso, 8, 9 anos. 94 eu tenho aquela cena daquele golaço que ele faz, aquela tabela magnífica da seleção argentina, começando a jogada com o Redondo, ele finaliza, tirando o goleiro na gaveta, não lembro quem era, o Eduardo depois vai falar. Grécia. E outra imagem, aquela enfermeira entrando dentro do campo e pegando ele. Isso pela era mão. Pivete. Ele deu a mão pra ela, né? Isso, Pivete, e lembro disso. E fiquei sem entender. Perguntei pro meu pai, né, o que é aquilo ali? Meu pai, de um jeito bruto de falar, né, falou, ó, foi pego fazendo isso e isso, ou suspeitaram dele usando isso e isso. Bom, enfim, com a criança, aquela mensagem fica negativa na cabeça. Só que depois, acompanhando o vídeo, entendendo a história, eu tinha um DVD dele que até hoje não me entregaram, e tem um cara aqui na bancada que tá com ele, mas enfim. Eu gosto de nomes. Normal. Bicho, tem 3 coisas que você não empresta pros outros: carro, CD e mulher. Esquece. Então, é isso aí. Tinha um DVD dele. E aquele DVD eu não sei como não furou, porque eu assistia quase todos os dias, cara. Todos os dias. Um Panasonic velho que eu tinha. Que maravilha, e aquilo foi o bastante, cara, pra mim me apaixonar muito mais por futebol e saber que aquele cara era uma coisa fora de série, um extraterrestre, entendeu? E pegando carona no que o Felipe Cabeça genialmente comentou, da dedicação, do empenho dele de lidar, representar um povo, uma nação. Em 86, depois daquela partida fenomenal, magistral contra a Inglaterra, há rumores que ele liga para a mãe dele e fala assim, ó, perdemos a Guerra das Malvinas em 82. Meu país está sendo vingado agora, tá entendendo? Há rumores que ele falou isso. Então isso, cara, isso mostra o quanto o cara é patriota, isso mostra o quanto o cara gosta do povo dele e quanto o cara é genial, um tamanho, uma magnitude tão estratosférica, que ele consegue trazer uma nação, e não só a nação, um continente, a admirar ele, como nós brasileiros, era para ser rival. Igual eles não gostam do Pelé, supostamente falando, não gostam do Ayrton Senna, não gostam do Neymar, não gostam da Shakira, da Colômbia, não gostam do Augusto Pinochet, do Chile, não sei. E no Uruguai eles estão em rivalidade também muito grande. Pra gente não interessa o que ele fez, o que ele faz. Ele transcendeu tudo isso. E o que ele pensava. Maradona foi genial dentro do campo e de sentimento. E o sentimento, eu acho que o futebol é o esporte que mexe mais com sentimento nesse planeta. Tanto é que ele não é o esporte mais popular à toa, entendeu? Exato. Então eu acho que o Maradona representa muito esse esporte, que é o futebol. Então para mim foi um gênio, dentro, fora de campo, gostava do jeito dele irreverente, foi um cara magnífico, e um cara que sentiu o futebol, gostou do futebol, assim como nós gostamos até hoje, e vamos propagar o nome dele para sempre. Maravilha, meus amigos. Então, a gente Vou vai... deixar um adendo aqui pro Japa. Do Pinochet ninguém gosta mesmo, velho. Não, mas tá faltando uma lambada verde. São personalidades sul-americanas, né? Porque eu sou um cara que eu gosto, assim, o nosso povo é muito sofrido. O latino é muito sofrido, né? O latino é muito sofrido, só o europeu que tem valor, só o americano que tem valor. E tem personalidades aqui na América do Sul que, por mal, por bem,
mas eles são lembrados. E eu só citei o Pinochet por causa disso, que é lembrado também, é lógico, negativamente. Só que o Maradona é uma dessas personalidades. Assim como Ayrton Senna, assim como Edson Arantes do Nascimento, Pelé, até a Shakira, Panta. Sim, Você já fez arranjo para ela, uma colombiana. Então, o Maradona é uma das personalidades maiores da América do Sul e do mundo, né? Levou a América do Sul pro mundo. Então, eu bato palma pra ele sempre. Vai daí, Du, pra gente fazer a saideira pra gente fechar o programa. Que nem eles, né, gostam, né, de Pelé, não sei o que, tal, não gosto. Só que assim, o ressentimento fica pro lado deles. Isso. A gente tem 5 Copas do Mundo, meu, eles têm que correr atrás mesmo. Tá vendo? Entendeu? Quem tem que ter raiva é os caras, entendeu? Eu sou fã do Riquelme, do Messi, do Maradona, era muito fã do Canija, visto a camisa do Boca Juniors, admiro o futebol deles, acho lindo. Só que eles têm que correr atrás. Exatamente. Senhoras e senhores, meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio aqui do No Podcast. Se você ouviu até aqui, meus parabéns, você é um herói. E deixa seu like aí, compartilha. Gente, se inscreve no canal, a gente tá precisando muito da sua inscrição, precisa muito do teu apoio, que a gente tem muitas ideias bacanas para 2021, que vai ser o seguinte... O programa vai tomar um formato de live, exatamente, não vai ter edição de cabeça, o bicho vai pegar ao vivo, e se alguém falar alguma besteira, vai ficar. Então, a partir de 2021, o No Podcast será todo domingo no formato de live e com um grande elenco, tá quase um Game of Thrones aqui do YouTube. Tem mais personagem do que muita série aí. Então foi isso daí. O apresentador, né? Eu mesmo já sei das paradas. Então, eu vou lá e concordo, vai fazer o quê? Aí. Mas enfim. Então é isso aí, meus amigos. Foi pra conta. Um grande abraço a todos. Boa semana a todos. E até o próximo episódio do No Podcast. Tamo junto, valeu! Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ¡gol! ¿De qué planeta viniste? Para dejar el caminotante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2.